Às vezes tu tem uma canção, um louvor que fica na tua mente. And I had to annoy Lizzie and turn it on YouTube. Aí ele teve que me incomodar. Ele colocou no YouTube a música. And it goes like this. And it's one of my favorite songs, but it kept coming up in my mind. Então é uma música, um louvor preferido dele que continuou vindo na mente dele. E o louvor diz assim. And I'm not going to sing it because I can't sing. Ele não vai cantar porque ele não pode cantar. E eu posso testificar. I love you, Lord. Eu te amo, Senhor. For your mercy never fails me. A tua misericórdia nunca me abandonou. All my days, Todos os meus dias, I've been held in your hands. eu estou nas tuas mãos. From the moment that I wake up No momento que eu acordo, until I lay down my head, até que eu me deite. I will sing the goodness of God. Eu vou cantar a bondade do Senhor. And all my life you have been faithful. Em toda a minha vida, tu tens sido fiel. And all my life you have been so, so good. Em toda a minha vida, tu tens sido tão, tão bom. Do you feel that? Você sente isso na sua vida? Isn't he so good? Deus seja louvado, Ele é muito bom. And I think you're going to see tonight that with our testimony, but leading the scriptures, Então você vai ver essa noite no nosso testemunho, liderando para a Bíblia, that for both Lizzie and I, we can say that all my life you have been so faithful. Então, eu e a Elisiane podemos dizer que o Senhor tem sido fiel em toda a nossa caminhada. Even before we even know God exists, Mesmo antes da gente saber que o Senhor existia, we know He's faithful. nós sabemos que Ele é fiel. Then at 18, when I discovered Him, I learned about His faithfulness. Então, quando eu tinha 19 anos de idade, eu descobri o Senhor, eu conheci o Senhor e eu descobri que Ele era fiel. And from then to now, I've learned about that day by day by day. E de lá até agora, eu aprendi que dia após dia, And the knowledge just seems to increase a layer upon layer. e o meu conhecimento dele começou a subir, em crescer, dia após dia. Though it's been through some mountaintops, but also some valley days. Então, alguns dias são nos altos dos montes, mas os outros dias também são nos vales. Like you, I've known loss, Então, como vocês, eu aprendi na perca, gain and growth, ganho e crescimento, emptiness vazio and fullness. e cheio. And I know that word gone a lot, but I thought I would explain to you that even though we're not here, we are somewhere in the world traveling. Então, a gente quase não está aqui às vezes, né? Porque a gente viaja para algum lugar do mundo e ele vai explicar então um pouco mais sobre o que a gente faz. And I know that there's a lot of competing events today, Então, ele sabe que tem muitos eventos competindo um com o outro nesses dias. but when we're in town, we're going to be at our morning church and then our wonderful Brazilian church at night. Então, quando a gente está na cidade, a gente vai sempre no culto de manhã, na igreja americana, e sempre vamos estar aqui com os brasileiros. And it's not out of duty or expectation, E não é como se fosse um trabalho árduo ou uma expectativa, but I think we go expecting more of the faithfulness of God nós esperamos mais na bondade de Deus. and the surprises that He gives us by meeting and engaging with other people, you. E nas surpresas que o Senhor nos apresenta, quando a gente tem comunhão com vocês, para nós e para vocês também. So when we're in town, we're here with you all, Quando a gente está na cidade, a gente está aqui com vocês. but when we're on the road, so to speak, Então, quando a gente está na estrada ou viajando, we're either enjoying service with our chaplains ou a gente vai num culto com os nossos capelões, or the churches that we know, ou algumas igrejas que a gente conhece, or sometimes a conference with our denominational staff, ou às vezes até com conferências da nossa denominação. because we really want to see what God has for us.
porque a gente sempre quer ver o que o Senhor tem para nós. And that's a good posture for all of us to go expecting God to do something and surprise us. E essa é uma postura que todos nós devemos ter, uma boa postura de esperar no Senhor, ver as surpresas que Ele tem reservado para cada um de nós. And so let me just go back a little bit and tell you where we came from. Então ele vai um pouquinho para trás no passado e vai falar da onde que a gente veio. Now, Lizzie herself, and you can, I hope it's not too personal, but I know when she lost her grandmother, that was very, very personal. Então, para mim, quando eu perdi a minha avó, foi muito pessoal e foi muito doloroso para mim. Foi a única pessoa que eu perdi mais perto que eu tinha era minha avó. And going through a painful divorce, can I say that? Yeah, Forgive me. sure. Yes. E eu também passei por um processo bem difícil de divórcio no Brasil. So she's had dark days and I've had dark days. Então eu tive momentos difíceis na minha vida, mas ele também teve. In 1974, my dad died of cancer. Em 1974, o pai dele morreu de câncer. And the hope that I hang on to is that when he died, a Southern Baptist pastor came over and told him about Jesus. Então, a esperança que ele tem foi que quando ele estava morrendo, um pastor batista veio e falou com ele sobre Jesus. So I can't wait to see him again. Ele mal pode esperar de reencontrar o pai dele novamente. About 10 years ago, 15 years ago, we lived here on Devlin Academy. Então, 15 anos atrás, ele viveu aqui no Colorado Springs, na Dublin com Academy. And I think maybe I told you this, but my wife passed away in 2008. Então, ele acho que já falou para vocês, mas a primeira esposa dele, ela morreu em 2008. And those were dark days for me. E esses foram os dias muito difíceis para ele. But after a few years of darkness and gloom and kind of sadness and going through grief, então, depois de alguns anos de muita tristeza, de dias escuros, dias ruins, grief, sadness, tipo, processar a perda, né, ou a morte. That seemed to be the valley of the shadow of death for my life. Isso pareceu que foi a sombra da morte para ele, dos tempos difíceis, né, no vale. But even in that, God was very, very faithful. Mas mesmo lá, o Senhor foi muito fiel, estava com ele. Because in 2010, I was putting together a party, and Lizzie was on the guest list. Então, Deus foi muito fiel, porque em 2010 ele estava colocando uma festa no Pentágono, vou dizer só os detalhes. A festa, ele estava organizando toda a festa, e eu estava na lista dos convidados. And so then we met at that Pentecost party. Go ahead to the next slide. Let me show you a photo. Então, a gente se conheceu na festa do Pentágono. Agora ele vai mostrar fotos. Our first day in 2011. Então, o nosso primeiro encontro foi em 2011, a primeira foto. And then I bribed Lizzie to marry me. Aí ele me comprou para que eu casasse com ele. Tipo, me deu uma propina. And of all days, 4th of July, Independence Day, right? E a gente se casou no dia 4 de junho, então todos os anos é uma festa, né? Ele me disse que tem fireworks, tem os foguetes para mim. Hey, I didn't say that, you did. Yes. But you always say that. I do. I don't have to plan the fireworks. Ele sempre diz isso. But what a bright light from the Lord reminds him of his great faithfulness. Então foi um momento de luz, assim, que o Senhor sempre relembra ele da fé, né, que Deus é fiel. So I really do appreciate that. Yeah, thank you too. What a great translator. Yes, thank you. So then the journey began. Aí a jornada começou. You never would have thought that you would be in the military as a spouse or going from country to country to country. Não. E eu nunca imaginei, então, que eu seria uma esposa de um militar e eu viajaria de um país para outro. Vários países que a gente já morou. We went to Belgium. Nós moramos na Bélgica. When we were in D.C., we were invited to the White House lawn. Quando a gente morou em Washington, D.C., a gente foi convidado para ir na Casa Branca. And then she was present in Germany to help me to become a colonel. E na Alemanha, então, eu ajudei ele. Não ajudei, né? Mas ele se tornou coronel na Alemanha.
And then we ended up having formals, or what they call balls, in the military in Germany. And so we got to dress up together. Yeah. E eram no balls, é tipo uma Formal festividade banquet. formal, é um banquete, yeah, que a gente participou então, formal, na Alemanha. Tinha vários, ele fez vários, yeah. And after all that, we landed right here back in Colorado Springs at 2841 Elkstone Court in our home now. And there's some things that draw us to our home. For example, Lizzie loves it, and then I loved it because there were foxholes already ready-made, but they planted trees in those later. Então, depois de muitos anos, a gente voltou aqui para Colorado Springs para morar. E essa então era a construção da nossa casa, né? Vocês me viram ali. E ele gosta dos buracos que os militares fazem, mas era para plantar uma árvore. And throughout the last decade, 2012 till now, decade and a half, we have traveled a lot, and we've met a lot of interesting people. Next slide. You can see all the different people that we have met along this journey. And even Chris Tomlin there on the lower left. Yeah, então, depois de uma década, 13 anos vai fazer que a gente está casado, a gente já viajou por muitos lugares. E aqui tem algumas pessoas que a gente conheceu no meio da caminhada. Embaixo na foto, à tua esquerda, ali tem o Chris Tomlin, né? And in the photo, the next right, we were at Martha's Vineyard visiting some of our chaplains and people, and that's the pastor from the church in Brazil. Ah, ok. A gente estava na Martha's Vineyard, aqui nos Estados Unidos, e a gente conheceu um pastor. Ah, tá, ok, ali embaixo. O pastor do Brasil, da Batista da Lagoinha. Ele estava viajando no mesmo boat que a gente, mesmo barco que a gente. I won't go into all those photos. Each one of them has a story. Ele não vai falar de todas as fotos, é bastante história. But one time we were having breakfast after a big conference in Nashville. Mas depois, numa manhã, em Nashville, a gente estava tomando café da manhã. And you can see that on the middle left there, next to us in the table, there was Jesus from The Chosen. E do lado da nossa mesa estava Jesus, do The Chosen, né? O Jesus verdadeiro, Jesus. We were eating next to Jesus. Yeah. Estava comendo do lado de Jesus. E a gente tirou a foto com ele. So we get to meet a lot of people. Next slide. But we've made the most of it as well, this journey. We've had opportunity to lead worship services. We love Vacation Bible School. I've done that everywhere that I could go. Então, durante essa jornada, a gente fez muitas coisas também. E ele gosta muito isso é Férias da Bíblia, né? Que é uma reunião com as crianças. Ele gosta muito, então, toda vez que ele está numa capela, ele faz reunião com as crianças. E ele participa de verdade. An opportunity to pray with families who are getting ready to deploy. A gente estava orando pelas famílias que os maridos foram para uma zona de guerra, né? And it was a long year when I went to Iraq in 2003. Então, em 2013, ele foi para o Iraque. Foi um longo ano para ele. So I was the chaplain that prayed for the boxing matches. Então, eu era o capelão que estava orando pelas caixas que se combinam. Ok, é boxe. É tipo luta de boxe mesmo, yeah. Aí isso era no Iraque. O que ele fazia? Ele orava antes dos soldados lutarem. And it's been an opportunity to preach every once in a while. E ele também teve algumas oportunidades de pregar. But I want you to know, even as much as we travel and all the things that we do, it's not all glamour. Então, Okay? todas as coisas que a gente faz, que a gente viaja bastante, não é só o glamour. Também tem o lado... For example, the next slide. In 1 month, 30 days, we went to 6 states, 6 district conferences, 4 conferences. We met up with our recruiter. We went 15,000 miles, and we drove 680 and saw about 1,800 people. Então, durante 30 dias, no ano passado, a gente visitou 6 estados, foram em 6 conferências, fomos em 4 Navy conferências para recrutar capelão, 15.700 quilômetros é um pouco menos, né?
Anybody have their luggage lost at the airline? Vocês já tiveram a mala de vocês perdida quando viajou? They lost my uniform, so I had to wear my jeans. So I said, no pictures from the bottom down. And I had to do a promotion there in Pennsylvania. Yeah. Então, perderam a mala dele. Ele teve que fazer uma cerimônia de promoção só com o casaco em cima. E olha, ele tá de calça jeans, porque perderam o uniforme dele. Don't tell the colonel. Yeah, não fale com os coronéis. And then we've had high winds, a broken out window, handles pulled off our luggage, and then even people sleeping on us in the airplane. Então a gente teve um vidro do carro que quebrou numa ventania uma vez, as nossas malas sempre estão meio quebradas, e ali tinha um passageiro que deitou no ombro dele e dormiu no ombro dele. Making a friend here and there. Ele estava fazendo uns amigos, né, aqui e lá. Yeah, let's go to the next slide. In 1943, our denomination had 33 presidents. 33 chaplains. Então, quando começou em 1943, a nossa denominação tinha 33 capelões. And this is a special year because this is the 250th anniversary of President Washington created the chaplains. Então, esse é um ano especial porque é os 250 anos que o presidente Washington criou a capelania no militar. And so pastors volunteered because George Washington said, who's going to look after the soul of our military? Então, alguns pastores eram voluntários para serem capelão, porque o presidente Washington disse, quem vai cuidar da alma dos nossos soldados? This year we actually have 82 chaplains now. We've been growing. Esse ano, então, a gente tem 82 capelões, a gente tem crescido. And they've been doing great ministry too, whether praying on television or baptisms or leading worship services, they're engaged in ministry for the Lord. Então, eles estão trabalhando com o Senhor, fazendo algumas coisas, pregando, tendo oportunidade de falar na televisão, fazendo batismos, então eles são bem ativos. We were just at the Navy Navy graduation for chaplains. Então, a gente esteve na graduação dos capelões para a Força Naval. And I asked the chief of chaplains for the Navy, do we have enough chaplains? E ele perguntou, então, para o capelão-chefe da Força Naval, a gente tem capelão que chega? And he said, we'll never have enough chaplains. We'll never have enough pastors. We'll never have enough churches. A gente não tem capelão que chega, nunca vai ter capelão que chega, porque não tem pastores que chegam, nem igrejas que chegam. But we're growing. Mas estamos crescendo. Next slide. Here are our chaplains. 2 weeks ago, we were in Ohio, and our chaplains, one more, if we could go back one, I think. Last 2 weeks ago, on the upper left-hand side, our denomination said, well, all the chaplains come forward. So they lined the first 3 rows there. Então, 2 semanas atrás, a gente teve o conselho nacional da nossa denominação e eles pediram para que os capelões viessem para a frente para orar por eles. Então, você pode ver na foto todos os capelões. So we really appreciate our chaplains. They received a standing ovation. E aí, então, a gente realmente aprecia os nossos capelões porque eles são ordenados e fazem o trabalho deles. And just thanking them for their service. E a gente agradeceu eles pelo serviço que eles fazem. So then we also had an exhibition booth with a lot of visitors. E a gente teve um espaço na exposição dos capelões e teve muita gente que veio nos visitar. And our chaplains are graduating and ready to serve. E alguns capelães estão prontos, graduados e prontos para servir. Now, I'm not here tonight to recruit. Eu não estou aqui para recrutar vocês. Relax. Fica relaxado. But let's go into the scriptures, and I think it's very, very appropriate that it's an opportunity to look at Jeremiah 29. Next slide. Então a gente vai olhar as escrituras agora, e isso é bem oportuno para esse assunto que estamos falando em Jeremias 29. If we could go back to that other slide, I got some do you want to use this one? Okay. Português. Okay. Let me just set up the context here. Ele vai então fazer um contexto sobre a passagem. Israel was going through a lot of years of disobedience. Israel estava vindo de muitos anos de desobediência.
And I don't think it was because God wanted to punish them E eu acho que não era porque Deus queria punir eles, as much as discipline them and help them to be better than they were before. mas ele queria disciplinar eles para que eles fossem melhor do que antes. And so, like you see today, there's a lot of conflict that was going on in the Middle East. E tu pode ver, a gente pode ver hoje que tem muito conflito na Conflict, war. é a guerra no Oriente, Oriente, né? Oriente Médio. And Israel was at a crossroads. E Israel estava no meio de tudo isso. If you were going to go through to Egypt, you would go through Israel. Se você for para o Egito, você tem que passar por Israel. And you could say you could go through Israel and keep on going around the Mediterranean to the north. E tu pode dizer também que você pode passar por Israel indo pelo mar Mediterrâneo ao norte. And there were some bad guys on the east of them, and they were called Babylon. E tinha alguns caras que eram maus e o nome deles eram babilônicos. Eram os babilônicos. If they didn't like you, they would cut off your head without thinking twice. Se eles não gostassem de você, eles iam cortar a tua cabeça sem pensar duas vezes. And God never gave up on them. Mas Deus não deixou eles, Never gave up, never surrendered. Deus Never forgot. não se esqueceu deles, mas estava com eles também. And so God raised up a young man named Jeremias. Jeremias. Então Deus levantou um pequeno homem chamado Jeremias. And if you go back to the beginning of this book, E se você for no começo desse livro de Jeremias, Jeremiah said, "No, I'm too young. I can't talk. I don't know what to say. No. I think he knew it was going to be a good job." e Jeremias dizia, não, eu sou muito novo, eu não sei falar, eu não tenho expressão diante de tantas pessoas. And God said, "I knew you from the womb, and I know who you are, and I know what I want you to do." Aí Deus falou, eu sei quem tu és desde o ventre da tua mãe, eu te conheço e eu te escolhi. And think about it. Nobody listened. E ninguém ouviu Jeremias quando ele pregou. He didn't have anybody supporting. Ele não teve nenhum suporte, He didn't have anybody converted. ele não teve nenhuma pessoa que se converteu. Not only did they ignore him, Não, e todos ignoravam ele. but they would throw him in a well. Maybe that would show. E além disso, eles jogaram ele no poço. But he still knew God loved his people. Mas ele sabia que Deus amava o povo dele. And so he wrote this letter. Então ele escreveu essa carta. And if you can remember back in those days, Babylon came and destroyed Jerusalem. E se você lembra dos tempos passados que a Babilônia veio e destruiu Jerusalém. And so Babylon picked up all of those, most of those that were still alive in Jerusalem that survived. He took them down to Babylon. Os babilônicos então pegaram todos os sobreviventes de Israel e levaram todos eles cativos para a Babilônia. Babylon was a bad place. E a Babilônia era um lugar bem ruim. Not only did they have one God, they had thousands of gods with temples dedicated to each of those gods. E não, eles não tinham só um Deus, eles tinham milhares, muitos deuses. E além disso, cada Deus tinha um templo dedicado ao seu Deus. And God was so faithful again, Mas Deus continuava fiel. because he could have allowed them just to be all wiped out, destroyed. Ele poderia ter deixado o povo dele ser todo destruído, mas ele continuou fiel. And like we read earlier, E como nós lemos antes, God gave them a promise it's not going to last forever. Deus deu uma promessa, It's not going to last ele forever. deu uma promessa, mas a promessa não iria durar para sempre. At the end of 70 years, he would bring them back to Israel, humbled. Então, depois de 70 anos, ele traria o povo de volta, mas eles tinham que se humilhar. Now, I think of just think of how awkward that must have been. I don't think they knew how to speak Babylonian. Então, você pode pensar, eles podiam estar bem constrangidos, porque eles não sabiam falar a língua babilônica. And they were afraid for their lives because usually they killed their captives. E eles estavam com medo, porque normalmente os babilônicos matavam todas as pessoas. So Jeremiah takes out his pen, writes this letter. E aí Jeremias pegou a sua caneta e escreveu essa carta. Now, I think of the different contexts, stepping aside for just a minute. I was in the military. It's a foreign environment. You know, they speak a different language, right?
They have customs and courtesies, and they do things different. And it can be difficult for a pastor to minister effectively in that kind of environment. Então, você pensa no militar, eles têm a sua própria língua e é um ambiente um pouco hostil também, né? Então, tu pensa um pastor, ele tem que aprender toda essa língua, ele tem que se expor a esse lugar, a esse ambiente, né? E aprender todas as coisas. Think about how challenging it is for you, brasileira, living in America. E é também um desafio para nós que somos brasileiros viver aqui na América, porque a cultura também é diferente, né? It can be a little bit of a challenge, right? Pode ser um pouco de um desafio, né, para nós. É um desafio. And then even living the Christian life. E ainda vivendo a vida cristã. This world is not our home. Esse mundo não é a nossa casa. That we are aliens and strangers. But let's go to this passage here, Jeremiah 29. Ok, vamos ler então Jeremias 29:4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para os seus filhos e maridos para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela, Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Okay. So it's just a good reminder as he writes this letter. Think of the context, but think of what he's going to say and write to these exiles. Então, pensa no contexto do que estava acontecendo. Jeremias estava escrevendo para os que foram exilados, que foram trazidos de Jerusalém para a Very Babilônia. applicable to all of us. E é bem aplicável hoje para todos nós. And so let's break it down here. Let's go to the next slide. Just a reminder here of what 1 Peter says. We are foreigners and exiles in a foreign land. Então, nós somos estrangeiros e forasteiros, né? Em outra terra. I can identify with that. E a gente pode se identificar com isso. Eu posso, você pode? Here I am an American and I live with a Brazilian. Eu estou aqui na América vivendo com uma brasileira. So most of these gatherings that we have our house, I'm the man out. I'm the gringo that can't speak the language. Então, muitos encontros que tem na nossa casa, ele é tipo a pessoa de fora, né? Que fala inglês. E todos os brasileiros reunidos lá. And I love every minute of it. E ele ama cada minuto. But here is what God, through Jeremiah, is writing to the exiles. First of all, embrace, number one, next slide. Maybe, okay, we'll take it from the top there. Embrace your current assignment in life as God ordained. Então, a primeira coisa que Jeremias escreveu para o povo na carta era que era para você se engajar com aquilo que Deus tinha ordenado. Because it wasn't the Babylonians who came and got with the Israelites. Say again, It wasn't the Babylonians. Não foram os babilônios que pegaram os israelitas. It was God's plan for their life. Era um plano de Deus para a vida deles. Because he says right there, to all those I carried into exile. Porque ele disse então na escritura, todos aqueles que eu, Deus, né, eu levei eles para o exílio. And see, that's that important lesson I go back to all the time. Essa é uma importante lição, então, que a gente sempre tem que voltar e relembrar. It's easy to trust the Lord when things are going well. É bem fácil confiar no Senhor quando as coisas estão indo bem. But what about when it looks so dark? E quando as coisas não estão tão boas, estão ruins? God is still at work. O Senhor continua trabalhando. Not destroying them, Não destruindo eles, but giving them a hope that 70 years from now we're going to go back to Israel. mas deu uma esperança para eles que depois de 70 anos eles voltariam para Israel. And in your life, the good, the dark, the light, all of it, God's in charge of it. He ordained it. He is sovereign. Amém. Então, em todas as coisas na tua vida, nos momentos difíceis, nos momentos de escuridão,
O Senhor ordenou eles e Ele está contigo em todos esses momentos. Even the disciples heard Jesus say, "In this world you'll have tribulation." E ainda os discípulos de Jesus falaram nesse mundo, mas foi, it was Jesus said that, right? Yeah, in this world you'll have tribulation. Jesus falou, nesse mundo vocês terão tribulações. But be encouraged, I have overcome the world. Mas seja corajoso, porque eu venci o mundo. And he was reassuring the disciples that he would be their king of peace in their lives, even when everything was falling apart. E Deus deu a segurança para os discípulos que mesmo nas tribulações do mundo, Ele seria a paz, Jesus seria a paz deles. This one could make us nervous because look at number 2. E esse, o número 2, o ponto 2, pode nos fazer ficar nervosos. Settle in and contribute where you are. Então, se estabeleça e contribua onde você está. He says build houses and settle down. Plant gardens and eat what they produce. Ele falou, construa sua casa, se estabeleça, plante pomares e coma. Just like the pulled pork today. Vai ser que nem hoje, eu fiz um porco desfiado, então isso que é a mesma coisa. Have you ever gone to King Super and ate their potato salad? Você já foi no supermercado, né, King Super, e comeu a salada de batata deles? Lizzie and I are dating and she made her own potato salad. Então, quando a gente estava namorando, eu fiz a salada de batata. I hated potato salad before, but now I love it. Ele odiava salada de batata antes, mas agora ele ama, porque eu fiz tudo como se diz, homemade. Eu preparei tudo fresh, né? I think Jeremiah here is saying, enjoy life, love it, live it. Então, Jeremias estava falando, tenha alegria na tua vida, viva a tua vida, independente das circunstâncias. Whether poor or wealthy, embrace it. Se você é pobre ou rico, se engaje, né? Viva isso. And be full of the joy of the Lord. E seja cheio da alegria do Senhor. Churrascaria. But also contribute where you are. You know, sometimes we can live in our homes and never come out. We need to engage other folks. Então, às vezes a gente vive só dentro da nossa casa e a gente não vai para fora. Deus fala, não, viva a tua vida e se engaja com outras pessoas, né? Like this afternoon, Lizzie and I were driving to a baby shower for a brasileiro. Yes. Então, como essa manhã, a gente estava dirigindo para ir num chá de bebê de uma brasileira. And I asked, which Brazilian is this? Aí ele perguntou, que brasileira é essa? And she said, nobody knows her. Aí eu falei, ninguém conhece ela. I thought, where are we going? Então, por que a gente vai? Now, she's not here, but I'm going to tell something about Sandra, if you don't know. A Sandra não está aqui, mas ele vai falar alguma coisa sobre a Sandra. Se você ainda não sabe. She picked up a Facebook post. Ela pega os posts no Facebook. This lady was pregnant. Her husband is deployed. She's on her own with things to do. And that's a lot. Então, essa brasileira que eu não conhecia, o marido dela, ele está deployed, ele está em outro país com o militar e ela está grávida e ela não tem ninguém, nem família ao redor, só ela mesma. And of course, I show up, I speak English, but nobody else is speaking English. They did. There were a few gringos. Aí ele foi lá e ele disse assim, ele vai lá e fala inglês, mas não tem muita pessoa que fala inglês, só alguns, né? But on Facebook, she put out this request for a little bit of help. It was WhatsApp. WhatsApp, yeah. Sorry. Foi no grupo dos brasileiros aqui de Colorado Springs, do WhatsApp, que a Sandra é a coordenadora, uma das coordenadoras. Ela colocou, então, essa moça colocou, por favor, alguém poderia me ajudar, né, com chá de bebê? E a Sandra está sempre disposta, né? And then Sandra sent out this text saying, hey, everybody, this lady is on her own, brasileira. Let's show up for a party.
E a Sandra então colocou o anúncio, né, nos grupos, diz, vamos lá, vamos se animar, vamos lá ajudar a brasileira que precisa de nossa ajuda. And the next thing you know, she's got a party going on. E aí depois de alguns minutos depois que tu vê, a Sandra já tem uma festa montada. It's almost like going to the newspaper and rent a Brazilian party. É como se fosse ir no jornal e você aluga uma festa brasileira. No, Sandra would say she's not Billy Graham, she's not Nikki Cruz, but Sandra just did something very practical that's going to speak volumes to her husband and her. Então a Sandra não é o Billy Graham, não é o Nicky Cruz, não é uma pessoa famosa, mas ela colocou essa festa junto para a moça e isso vai lembrar no coração dela e no coração do marido que não está aqui, né? Isso é um marco no coração deles. And these little things are so practical, but such a blessing to other people. E essas coisas são pequenas e práticas, mas são uma bênção na vida das pessoas. So her husband is in the Space Command. O marido dela é do Space Force. Yeah, you don't know what that is, but that's my environment. I speak military, not Portuguese. Então, isso você talvez não saiba o que é, mas é a língua dele, que é militar, né? Daí ele não sabe português, mas essa é a língua dele. And I was in that unit, so I know him, not him directly, but I know how this structure is, what the unit is like, what he's doing in Kuwait. Então, ele esteve nessa unidade, ele trabalhou no passado na unidade da Space Force, e ele sabe tudo como que funciona, e o marido está no Kuwait, e ele pode conversar com a esposa, então, sobre alguns detalhes. So settle in and contribute where you can. You be you, but do what you can do. Então, você tem que contribuir com o que você pode. Você pode ser você mesmo, mas você tem uma contribuição para dar. And then the third one, make relationships a priority. A terceira, então, fazer relacionamentos a sua prioridade. He talks about marrying and have sons and daughters. Ele fala, então, sobre casar-se, ter filhos e filhas. And if you need a reception or wedding party, let's just call Sandra. Se você precisar de uma festa de casamento, só chama a Sandra, que ela organiza tudo. So as long as it is possible, be at peace with your people. Então, o que tu mais pode é ter paz com as pessoas, o quanto tu puder, né? Porque às vezes não dá, né? Value your family. Dê valor para a sua família. Pray for them. Ore por eles. And then I know that I'm here because of my faithful grandmother. Eu sei que eu estou aqui hoje por causa da minha avó, pela fé da minha avó. Grandmother, pray for me. A minha avó orou por mim. And she said, I pray for you every night. E ela falou, eu oro por você todas as noites. And so I do that for my kids. E eu faço isso pelos meus filhos. Lord, maybe I can't be with them, but would you reveal yourself in their dreams? Então eu não posso estar com ele todos os dias, mas eu oro para Deus se revelar a eles através dos sonhos. Through their friends. Através dos amigos. Through a movie. Talvez através de um filme no cinema. Anything, Lord, please let them know Qualquer you love them. coisa. Por favor, Senhor. Deixa eles saberem que tu ama eles. Now this last one is important. Pray for the welfare of the community. Esse ponto 4 então, é bem importante para você orar pelo bem-estar da comunidade. Seek the peace. He says, seek the peace and prosperity of the city. Pray. This is Babylon. Pray to the Lord for it. Busque a paz e a prosperidade da cidade. E isso era quando eles estavam na Babilônia. And the phrase after that is, if it prospers, you too will prosper. E a frase depois diz, se eles prosperarem, você também prosperará. So what I think here is he's saying, despite world events, don't freak out. Então ele está falando, mesmo que coisas ruins estão acontecendo no mundo hoje, não fique, como se diz? Don't lose your mind. Não perca a sua mente, não fique enlouquecido. Be at peace. Fique em paz. And pray for the country where you live in and the world events. E ore pelo país que você está vivendo e pelos acontecimentos mundiais. Some people get really angry and post on social media all kinds of stuff. Às vezes tem pessoas que ficam muito bravas e colocam nas redes sociais coisas ruins ou criticando. And we don't need to agree with everything that's going on.
Nós não precisamos concordar com tudo que está acontecendo, but we certainly can pray for each other, our community, our nation, Brazil, around the world, that God would intervene. né? Mas nós certamente podemos orar, né, pelo Brasil, pela América, por todos os acontecimentos que estão acontecendo no mundo. A gente deve orar And para que all Deus of that, intervenha. and Sorry. all of that leads into that wonderful verse that we know, or maybe we have it on the refrigerator. E tudo isso vai liderar ao versículo que todos nós sabemos, que às vezes tem até no nosso refrigerador, como se diz, magnet, um imã. Yeah. Thank you. And in verse 11, I'll just read it. Amém. Então, o verso 11 ele vai ler. For I know the plans, it's not up there. Oh, It's it there is. now. For I know the plans I have for. Então, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. He says, I've got plans to prosper you and not to harm you. São planos de bem e não de mal. Plans to give you a hope São planos para te dar o futuro and plans to give you a future. e planos para te dar o futuro. A esperança, ele falou também, né? Que é o plano de te dar esperança. With that, let's pray. Vamos orar, então. Lord God, you are so good. Senhor Jesus, Tu é tão bom para nós. Just thank you for how faithful you have been. Nós te agradecemos pela Tua fidelidade para nós. Thank you for the way that you will continue to reveal your faithfulness to us. Muito obrigada pelo meio que você revela a Tua fidelidade para nós. When I think of this verse, I always think about you, how you have plans for us. Quando eu penso nesse versículo de Jeremias, eu penso os planos que o Senhor tem para nós. We have no idea what you have in store for us, Nós não temos ideia do que o Senhor tem para nós. but you are always so good to us. Mas o Senhor é sempre muito bom conosco. You know where we came from. Tu sabes de onde a gente veio. You know who we are, Tu sabes quem somos. and you will keep leading us in the future. E o Senhor continua a nos liderar no futuro. Thank you for all these things. Muito obrigado por todas essas coisas. And thank you for this letter that was written that was not lost, Muito obrigado por essa carta que foi escrita e não foi perdida. but can be a great encouragement for us. Mas é um grande encorajamento para todos nós. We thank you, Lord. We love you. In your name we pray. Nós te agradecemos, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.